Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Se você não está, você vai sair daqui felizão, amém? Quer ganhar uma camiseta? Se fosse mais animado eu dava, então perdeu, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade que temos de estar na tua casa e na tua presença, reconhecendo o teu favor, o teu amor e a tua fidelidade sobre nós. Te pedimos, fala conosco, Pai, e ministra os nossos corações de uma maneira que nós possamos sair daqui totalmente cheios do teu Espírito, Pai, cheios de uma esperança, de uma expectativa de algo novo sobre as nossas vidas, de confirmações que o Senhor tem para fazer sobre nós, de uma certeza de fé de que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Por isso, em nome de Jesus, Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, aqueles que estão aqui, fala com cada um deles, aqueles que estão pela internet, da mesma forma os visita, e que o Senhor use a minha vida para que eu possa ser instrumento em tuas mãos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 22, por favor. Verso de número 7 em diante. Nós vamos ler até o verso de número 19. Gênesis 22, verso 7. Você pode acompanhar nos telões também, se você preferir. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão o altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por seu nome aquele lugar. Pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e lhe disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Até aí, amados, essa história é muito conhecida na Bíblia. Você mergulha nessa história e entende que o contexto dela é o momento em que Deus prova a fé de Abraão. Deus chama Abraão, fala que ele pegasse o teu filho, o teu único filho, o filho da tua velhice, o filho da promessa, Isaque. Já não era uma criança, mas era um adulto de 20 anos de idade. Ele fala: pega o teu filho, leve a lenha. Nós vemos aqui a fé de Abraão, no momento em que ele se move, e numa viagem de 3 dias, a Bíblia não relata Abraão murmurando, Abraão reclamando, Abraão temeroso, mas nós vemos que Abraão se moveu realmente em fé, nesse momento, porque ele sabia que Deus iria ser o provedor da sua vida, e que mesmo que Deus levasse o teu filho, que ele tivesse que imolar, sacrificar o seu filho, Deus tinha poder para ressuscitar o teu filho se fosse necessário. Essa caminhada de fé que durou 3 dias, Abraão com certeza foi movido por muitos pensamentos, por muitos ali momentos de emoção,
dentro dessa trajetória, e nós vemos também o próprio Isaac não reclamando, não questionando o seu pai, mas também nós vemos Isaac se movendo em fé ali, o que seria o sacrifício, ele mesmo seria o sacrifício. E no momento em que Isaac pergunta pela primeira vez, nós vemos em 3 momentos a palavra proverá aqui. E o momento que mais nos chama a atenção é no momento em que Abraão coloca o nome do Monte Moriá de o Senhor proverá, que é o conhecido como nós cantamos aqui, o Yahvé Jireh, ou Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus provedor, o Deus que provê todas as coisas. Mas antes de Abraão colocar o nome do Monte Moriá de Yahvé Jireh, do Senhor proverá, de Jeová Jireh, Abraão ele fala que Deus iria prover o cordeiro. Lá no verso número 8, do mesmo Gênesis 22, a Bíblia fala assim: respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Isaac pergunta para Abraão: cadê o cordeiro? Nós temos a lenha, nós temos o machado, nós temos o lugar específico, mas onde está o cordeiro? E no verso número 8 nós vemos que Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho. E essa palavra proverá no hebraico é a palavra ha. Vira a pessoa que está do seu lado e falar para ela assim: ha! Tipo o Serginho Malandro, amém ou não? Ha! Não, você foi muito fraco. Olha para ela e fala assim: ha! Aí tá melhor, amém? Você ia ficar desempregado se fosse imitar o Serginho Malandro, amém? E ele olha e fala para Abraão, ou melhor, ele olha e fala para Isaac: Isaac, Deus vai prover, Deus proverá. E essa palavra hebraica ha, ela significa ver, examinar, perceber e considerar. Então o que Deus, ou melhor, o que Abraão disse aqui sobre Deus, quando ele diz Deus proverá para si o cordeiro, ele estava dizendo para Isaac: Isaac, Deus está vendo a nossa situação. Isaac perguntou: cadê o cordeiro? A resposta de Abraão foi: Deus está vendo, Deus está examinando, Deus está percebendo e Deus está considerando a nossa situação, Isaac. A fé de Abraão, quando nós lemos esse texto no original, nós vemos que ele tinha certeza de que Deus, lá do seu alto e sublime trono, estava vendo a situação que ele estava passando. Então no momento que ele diz Deus vai prover, ele está falando: Deus vê, Deus está vendo, Deus está examinando, e Ele vai preparar para nós o cordeiro. Quando nós temos essa certeza de que Deus está vendo as nossas causas, e que Deus está vendo todas as coisas, e por Ele está vendo, Ele vai prover, isso é uma autoprovidência de Deus. A provisão de Deus, ela se move sobre as nossas vidas constantemente. A provisão de Deus, ela é eficaz em todo o tempo nas nossas vidas, e nós temos que ter a certeza disso em todo o tempo. Mesmo quando estamos passando por adversidades, mesmo quando estamos passando por problemas, por aflições, por doenças ou por qualquer outro tipo de aflição que venhamos passar, nós temos que ter a certeza de que Deus está vendo a nossa situação e que porque Ele está vendo a nossa situação, Ele vai prover o necessário, amém, amados? Depois, Abraão, quando o carneiro é encontrado ali amarrado pelos chifres nos galhos, quando ele levanta o machado para matar o seu filho, para entregar o seu filho como sacrifício, um anjo brada do céu, ele olha para trás e vê o carneiro enroscado nos chifres. Ali então, depois de aquilo acontecer, Abraão coloca o nome daquele monte, que foi o monte que se tornou depois o lugar do templo de Salomão, o Monte Moriá. Ele coloca aquele lugar de o lugar chamado Jeová Jireh, o Deus que provê. Porque Abraão tinha certeza dessa provisão necessária e dessa provisão em meio ao caos, porque Deus sempre está vendo a nossa situação. E por isso que nós temos que ter essa certeza no nosso coração, que mesmo quando Deus permite que nós venhamos passar pelo deserto, Deus, Ele provê todas as coisas, até mesmo no deserto.
Quando nós olhamos para a história do povo hebreu, do povo que saiu dos 430 anos, 450 anos de escravidão no Egito, seu orgulho, Deus provou, Deus tentou, Deus separou o trigo do joio lá no deserto, mas Deus não deixou de ser o seu provedor. Deus proveu o alimento necessário, Deus proveu a vontade de comer carne, Deus proveu as roupas que não se desgastaram, a água que saiu da rocha, Deus proveu a nuvem para que eles não fossem consumidos pelo calor de dia, Deus proveu a coluna de fogo para que eles não fossem consumidos pelo frio da noite, ou seja, Deus proveu todas as coisas, mesmo quando eles estavam no deserto. E muitas vezes nós queremos vincular a bênção de Deus sobre as nossas vidas, o amor de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, a provisão, a providência de Deus sobre as nossas vidas, só quando nós estamos bem. Isso é errado. Porque também quando estamos mal, quando também estamos passando por momentos de dificuldade, Deus continua sendo o nosso provedor. E é isso que precisa virar uma chave dentro do nosso coração, dentro da nossa fé. Porque se eu me relaciono com Deus, se eu creio em Deus, só quando tudo está indo bem, que tipo de crente eu sou? Ou que tipo de filho eu sou? Que só se achega ao Pai quando o Pai tem algo para lhe dar. Porque quando o Pai não tem nada para dar, eu me afasto dele. Amados, Deus, Ele é provedor de todas as coisas nas nossas vidas, e até mesmo o ímpio, que não conhece a Deus, ele é refém da provisão de Deus. Mesmo sem saber, mesmo sem aceitar, mesmo sem querer, ele pode negar a existência de Deus. O ímpio pode negar a existência de Deus, mas ele é refém da provisão de Deus, porque sem o respirar que Deus coloca sobre as nossas vidas, sem o fôlego de vida, nós não podemos chegar a lugar algum. Então até mesmo o fôlego de vida que está sobre os nossos pulmões, isso é a provisão e a providência de Deus sobre as nossas vidas, amém, amados? Deus levou o próprio Elias para caminhar no momento de deserto. Elias profetiza o deserto para Acabe, e 3 anos e meio ficou sem chuva, e se tornou um lugar desértico. Israel já é um lugar desértico, e sem chuva se tornou uma completa sequidão por 3 anos e meio. Elias fazia parte da profecia, Elias era o profeta e viveu dentro desse contexto de sequidão, só que Deus providenciou todas as coisas para o profeta. E olha só que interessante, quando Deus vai providenciar algo para a vida do profeta, Deus não manda ele para o palácio de Acabe e de Jezabel para se alimentar dos melhores frutos e das melhores comidas que ali havia. Deus manda ele procurar uma viúva lá em Sarepta, lá em 1 Reis capítulo 17, e quando ele chega na viúva, a viúva também não tinha nada. Ele diz: eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de pão, esses galhos que eu vou queimar e vou fazer um bolo para o meu filho, eu e eles vamos comer e nós vamos morrer, porque nós não temos mais condição alguma. Só que Deus manda o profeta para o lugar certo, e ela entrega o bolo, ela faz o bolo, ela entrega a provisão e recebe provisão. Não faltou azeite, não faltou farinha, e até mesmo quando seu filho morre de uma doença que arremeteu-se sobre ele, Deus mandou, ou melhor, Deus estava ali como profeta no lugar certo, no momento correto. Deus coloca Elias naquela casa, Elias debruça sobre o filho da mulher viúva, que o filho ressuscita, amém, amados? Então a provisão de Deus, ela está em todo tempo e em todo momento sobre as nossas vidas. Elias, no momento da sua maior tristeza e opressão e medo de morte, quando estava fugindo de Jezabel, a provisão também veio através dos corvos. Veio o pãozinho quente para ele comer quando ele estava fugindo de Jezabel, desejando a sua própria morte, com medo. Deus mandou o recurso, Deus mandou o sustento, Deus mandou a provisão e disse para ele: come porque a caminhada é longa, come porque você tem muita coisa para fazer ainda. E ele se alimenta e depois caminha 40 dias e 40 noites para ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Ou seja, a provisão de Deus, amados, ela é constante sobre as nossas vidas. Só que nós, dentro dessa correria que nós vivemos, dentro desses afazeres que nós temos, muitas vezes nós não reconhecemos a provisão de Deus naquilo que Deus está movendo em nosso favor. Nós não paramos nem para agradecer o que Deus tem feito, e por isso deixamos de enxergar a provisão de Deus. Quem não agradece a Deus nos pequenos milagres não vai ter capacidade espiritual de enxergar os grandes.
Quem não consegue agradecer a Deus por cada alimento que entra na sua casa e reconhecer a provisão de Deus em cada momento, não vai conseguir reconhecer Deus em nada. Nós precisamos ter esse entendimento que tudo é provisão de Deus, nada vem pela força do nosso braço. Nós não somos capazes, amados, de conseguir alcançar grandes coisas, ou até mesmo de nos manter vivos, sem a graça de Deus, amados, sem a provisão necessária de Deus. Olha o que a Bíblia fala sobre Ruth. Ruth capítulo 4, verso 13. Ruth 4, verso 13, acompanhe no telão, só um versículo. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. A palavra hebraica concedeu é a palavra Natã. Natã significa dar, presentear ou prover. Só que preste atenção, a Bíblia não fala em nenhum momento que Ruth era estéril. Ruth, ela havia casado com o seu primeiro marido e não havia tido filhos. O seu marido morre, Ruth sai de Moabe com a sua sogra, Ruth casa-se com Boaz, e olha o que a Bíblia diz: ela casou, teve relações com seu marido, coabitou com o seu marido, e o Senhor lhe concedeu que concebesse. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: isso é a provisão de Deus. Ela não tinha nada que a Bíblia relate que ela era estéril, que ela não poderia ter filhos. Só que a bênção de Deus está aqui. O Senhor a abençoou Ruth. O Senhor lhe concedeu que ela fosse uma das matriarcas na história, da descendência, da genealogia de Davi e de Jesus Cristo, mesmo sendo ela uma moabita. Ou seja, a bênção do Senhor, a provisão do Senhor fez com que ela gerasse um filho. A provisão de Deus está operando sobre as nossas vidas de maneira constante. Nós precisamos ter esse entendimento e mergulhar nisso, porque Deus, Ele ama cuidar dos seus filhos. Deus ama abençoar os seus filhos. Deus ama prover todas as coisas para os nossos filhos. As pessoas lá fora, ou as pessoas que não acreditam em Deus, os ímpios, aqueles que não vivem o Senhor, eles vão dizer, quando algo acontece, eles vão dizer o quê? Isso era o destino. O estoicismo vai dizer, tudo é destino. Eu caí na rua, me machuquei, levantei, era o destino. Fui assaltado, era destino. Está na moda o estoicismo agora. Destino, tudo foi destino. O que é o destino? Destino, segundo Charles Spurgeon, é tudo que tiver que ser será. Tem até uma música sobre provisão e providência. É tudo que Deus ordena e tudo que Deus ordena será. Nós, amados, não vivemos por um destino, nós vivemos pela provisão de Deus, porque Deus disse: haja luz, e houve luz. A provisão de Deus foi o que fez a terra. A provisão de Deus foi o que Ele criou a humanidade. O sopro da provisão de Deus trouxe ar, suspiro, fôlego sobre os pulmões de Adão. Ou seja, a providência de Deus está operando sobre as nossas vidas. A provisão de Deus está operando sobre as nossas casas. A provisão de Deus está operando sobre a vida dos nossos filhos. A provisão de Deus está operando sobre a vida dessa igreja. A provisão do Senhor está constantemente alcançando as nossas vidas. Amém, amados? Destino só se for o nosso destino profético, para vivermos nosso destino profético em Deus. Nós cremos e precisamos mergulhar constantemente que mesmo que o dia mau bata na minha porta, e certamente ele baterá, não estamos isentos das aflições deste mundo, e Jesus disse isso. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16:33, ele diz isso. E a provisão de Deus para nossas vidas veio através de Cristo. Jesus
Ele é a provisão de Deus para nós. Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele é a providência divina para que nós não fôssemos mortos pelos nossos pecados. Jesus é a providência de Deus. Deus, por nos amar tanto, nos deu Jesus. Lembre que um dos significados da palavra providência ou provisão é também dar. Deus nos deu, Deus nos abençoou, Deus cuidou de nós quando Ele entregou Jesus para morrer por nós. Vocês estão aí? Amém ou não? E olha o que Jesus disse, Mateus 6, verso 31 ao 34. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, que nós vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nós sabemos, amados, que essa inquietação e essa ansiedade faz parte do ser humano. Quantos de nós já não ficamos preocupados? Como vai ser o amanhã? Como é que vai ser se eu perder o emprego? Como é que vai ser se eu morrer? Quem vai cuidar da minha família? Medos, pensamentos, momentos de inconstância, todos nós já passamos. Só que Jesus, Ele sabe quais são essas inquietações. E Ele fala para os seus discípulos: não se preocupem com isso, não vos inquieteis com isso, não andeis ansiosos por isso, mas busquem o reino. Busquem o reino. A palavra reino é a palavra grega basileia, que significa governo, poder real, domínio. Buscar o reino e buscar a basileia é buscar tudo aquilo que envolve a centralidade de Cristo, de quem Cristo é. Busquem o seu governo, busquem o seu domínio, busquem o seu poder real e a sua justiça. O significado no grego da palavra justiça é as suas virtudes, os seus valores, a sua integridade e a sua pureza. Então, quando Jesus está dizendo busquem o reino e a justiça, é para que nós tenhamos a consciência que precisamos buscar tudo aquilo que envolve quem Ele é, tudo aquilo que envolve quem Cristo é e quem Deus é. Por isso a nossa preocupação não deve ser com o que comeremos, com o que beberemos, porque o dia de amanhã trará os seus cuidados. O contexto desse versículo você já sabe. Deus fala dos pássaros, Deus fala do fio de cabelo que nós não temos controle, que nós não sabemos quantos fios de cabelo tem. Jesus fala a respeito dos lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ele termina dizendo: não se preocupem com o que beber, com o que comer, com o que vestir, porque Ele é, amados, o provedor das nossas vidas. Ele cuida de nós. Olha para uma pessoa bonita que está do seu lado e fala para ela assim: Ele cuida de você, irmão. Amém? Ele tem cuidado de nós, Ele é o nosso provedor, e nós precisamos ter essa certeza de fé nas nossas vidas. Quando o caos vem sobre a nossa porta, quando as coisas difíceis começam a acontecer, não perca essa certeza no teu coração. Não deixe de crer que Ele está cuidando de você. Não deixe de crer que Ele está trabalhando ao teu favor. Não deixe de crer que mesmo no deserto Ele vai cuidar de você, Ele vai te abençoar e Ele vai prover tudo que for necessário sobre a tua vida. Vocês estão aí, amém, amados? Ele cuida de nós. Não apenas cuida, mas também nos abençoa. Efésios capítulo 1, verso 3 vai dizer assim: bendito o Deus de nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Nós temos as bênçãos de Deus disponíveis nas regiões celestiais sobre as nossas vidas, amém, amados? E nós precisamos ter uma fé sobrenatural para acessar essas bênçãos celestiais sobre as nossas vidas. Deus, Ele abençoa o teu povo, Deus cuida do teu povo, Deus ama abençoar o teu povo, Deus ama fazer com que as bênçãos do céu sejam liberadas sobre as nossas vidas, e nós precisamos nos mover como um nível de fé, como o pai da fé. Abraão tinha certeza que Deus iria prover, porque Deus via, e porque Deus estava vendo, Deus iria prover sobre a vida dele, amém, amados?
e Deus proveu. Então Deus nos leva para esses lugares de decisões, para que nós venhamos aprender a depender dEle. Você viu o testemunho aqui da Priscila e do Tiago. Deus levou para um vale, eles passaram por um vale, e mesmo no vale Deus não deixou de prover, mesmo no vale Deus não deixou de falar, mesmo no vale Deus não deixou eles pararem de sonhar. E é isso, a graça de Deus que nós não conseguimos entender, a mão poderosa de Deus que nós não conseguimos entender. Mas como assim? Deus, Ele nos leva e Ele permite que venhamos passar por um momento de dificuldade, e mesmo assim fala conosco, e mesmo assim cuida de nós, porque muitas pessoas começam a assimilar a dificuldade com a maldição, ou porque a mão de Deus pesou agora. Eu estou passando por dificuldade, é a mão de Deus que pesou. Eu estou passando por uma tristeza, por uma perca na minha vida muito grande, por uma dor emocional, por uma doença. É a mão de Deus que está pesando. Quem fala que é a mão de Deus pesando sobre a tua vida, quando você está passando por um momento de dificuldade, são os amigos de Jó. E os amigos de Jó você tem que dar uma bicuda e se afastar da tua vida, porque é melhor caminhar sozinho do que ter uns amigos de Jó do seu lado. Os amigos de Jó diziam para ele: você está em pecado, nega o seu Deus e morre. Você está em pecado, nega o seu Deus e morre. Vai, Jó, confessa o seu pecado. E Jó não estava com pecado algum. Jó estava passando por um processo doloroso, difícil, mas que Deus permitiu ele passar, para que ele fosse fiel e permanecesse fiel. Os amigos de Jó tentam vasculhar a tua vida para achar se tem algum pecado. Não, você tem que fazer alguma coisa. Existe alguma coisa aí que você precisa vasculhar, que você está errado. A religião faz isso com você, a religiosidade faz isso com você, a religiosidade te prende ao ponto de você querer encontrar alguma coisa para que você mude a sua prática, ou a sua doutrina, ou a maneira de você fazer, porque talvez a maneira que você está fazendo está errado. É isso que a religião faz com você, te aprisiona dentro de um sistema de regras, te aprisiona dentro de um sistema onde você não consegue sair e se sente emaranhado, preso, como um bicho numa teia. Deus nos chama para viver em liberdade, e filhos são livres para viver todas as coisas. Filhos sabem que mesmo que eu esteja passando por um processo, mesmo que eu esteja passando por uma dificuldade, eu sei que Deus estará segurando em minhas mãos, eu sei que Deus estará enxugando as minhas lágrimas, eu sei que o seu amor não se afastará de mim, eu sei que a sua graça não se afastará de mim, a sua misericórdia me envolve, elas se renovam a cada manhã, porque a sua misericórdia são a razão de eu não ser consumido. Então Deus me envolve e Ele cuida de mim, e mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que não aconteça nada em meu redor, eu sei que o meu Deus não falha, eu sei que meu Deus nunca erra, e aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir sobre a minha vida. Deus cuida do seu povo, Deus cuida do seu filho, e Ele não se esquece nunca de nós, amém, amados? O momento da dificuldade é o momento da provação, do teste. A palavra aflição no grego significa o ato de ser espremido. E só produz um bom azeite quem deixou de ser azeitona. Só produz um bom vinho quem deixou de ser uva. No Getsemane, Deus permite que Cristo vá para o Getsemane, para que Ele fosse espremido. Deus poderia levar Ele para todos os lugares. Levou para o Getsemane, perto do Monte das Oliveiras, que tem um monte de plantação de azeitona, para que naquele momento em que Ele soa sangue, é o momento que Ele estava sendo espremido antes de ir para a cruz. Se você me perguntar qual foi o lugar onde Deus mais falou com você em Israel, foi no Jardim do Túmulo? Eu digo para você, não. O lugar que Deus mais falou comigo em Israel foi no Getsemane, porque no Getsemane eu comecei a entender o porquê dos processos que eu passei na minha vida. E no mesmo lugar que Cristo foi espremido, eu me senti espremido também naquele lugar, chorando sem parar. Mas isso trouxe o entendimento: filho, você teve que passar por tudo que você passou na tua história. Eu te espremi, eu permiti, foi permissão. Eu permiti que você enfrentasse a dor do luto quando você era uma criança. Às vezes eu olho para o meu filho de 7 anos e eu falo, cara, com essa idade, meu filho é um bebezão, só tem tamanho. Eu olho para o meu filho de 7 anos e
e penso, foi com essa idade que eu perdi meu pai. Foi com essa idade, cara. E eu sei quanto ele é dependente de mim. E eu olho e falo, agora eu entendo, Senhor, por que eu tive que passar por todos esses processos. Porque o Senhor queria que através de mim um azeite fosse derramado, um óleo fosse derramado, um óleo fresco fosse derramado. Eu entendi o processo. Tem gente que quer entender o processo de Deus no outro dia, passou por aflição, no outro dia quer entender. Amados, foram mais de anos para começar a ter o entendimento, o discernimento, porque o entendimento não vem com arrepio, o entendimento vem com a maturidade, a caminhada traz entendimento para você. Por isso que a gente tem que respeitar os anciãos da igreja, os mais velhos, porque eles têm mais maturidade e têm mais entendimento das coisas. Sabe qual é o problema dessa geração? O problema dessa geração, elas acham que elas sabem de tudo, porque Deus sempre fala com elas, elas têm o WhatsApp de Deus. E eu não estou criticando essa geração, porque muitos têm a minha idade, muitos dessa igreja têm a minha idade, 35 anos. Então o problema dessa geração é que eles pensam que eles não precisam de nada e nem de ninguém para que eles se movam. Só que esse espírito que se move sem ajuda de ninguém é o espírito de Absalão, é o espírito rebelde, é o espírito que sabe e que pensa que é maior do que o pai. Quando Deus fala com Abraão, Abraão encontra, voltando da matança dos reis, ele encontra Melquisedeque, ele entrega o dízimo para Melquisedeque antes de haver lei, antes de haver Pentateuco, antes de Moisés. Ele entrega o dízimo porque ele entendeu que o maior é abençoado pelo menor. Abraão, o pai da fé, fez isso. Se a gente não tiver esse entendimento, que nós precisamos ensinar essa geração, daqui 10 anos nós vamos construir uma igreja para os nossos filhos, sem ordem e sem decência. Você que é ancião dessa igreja, você que é mais velho, você que se converteu há muito tempo, você tem uma missão neste lugar, ensinar a basileia e a justiça de Deus para a vida dos mais novos. Mulheres mais velhas, ensinem as mais novas. Eu estou na igreja, não tem nada para fazer. Olha o que Timóteo diz, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Às vezes você, mulher mais velha, critica a roupa da mulher mais nova, você nunca parou para dar um toque para ela, que a roupa dela está muito curta. Às vezes você que é mais velho, velhão de igreja, que está caminhando há muito tempo, critica o jovem, que ele quer fazer tudo, que ele está estabanado, que ele acha que as coisas é do jeito dele, mas não para ensinar. Como é que o jovem vai aprender se não tiver alguém para ensinar? Sabe qual é o nosso problema também dessa geração? A gente opina sobre muitas coisas, mas não faz quase nada. Tem um monte de gente que poderia ser grandes administradores de igreja. É impressionante. Se eu fosse pastor, eu ia fazer isso, aquilo. Não assume uma célula para liderar. Não tem uma vida para cuidar, não tem um WhatsApp para mandar durante a semana, não tem uma visita para fazer, mas para cuidar de igreja, a bateria tinha que ir para lá, a música não foi boa, a iluminação foi errada, tem uma grande potencial de administração de igreja, mas não sabe cuidar de uma vida. Nós precisamos nos alertar, estar atentos, e você que é mais velho, ancião, volto a dizer e falar com você, ancião que eu falo, você que tem maturidade para isso, ensine os mais novos, ensine as mais novas, para que nós possamos construir uma igreja diferente daqui em diante, para os próximos anos, sabendo que a provisão de Deus está sobre as nossas vidas. Ensine sobre isso. Vocês estão aí? Amém, amados? E você que é jovem, esteja disposto para aprender. Eu nunca soube que eu ia ser um pastor, mas eu estava disponível a duas coisas: a aprender e a servir. E só essas duas coisas foi necessária para Deus me pinçar e me colocar onde eu estou, que não é um lugar melhor ou especial do que ninguém que está aqui, mas Deus me tirou de um lugar onde eu estava completamente perdido, e Deus me deu uma família. Deus restaurou a minha casa, Deus restaurou a minha sorte. Tudo porque eu queria aprender
e queria ser servo. Se você chega para trocar uma ideia com uma pessoa e a pessoa pensa que sabe de tudo, eu já nem perco meu tempo, eu já nem gasto tempo, eu já saio fora. Porque eu gosto de conversar com pessoas que têm algo para agregar e que eu possa aprender e que eu possa ensinar. É isso que edifica. Salomão vai falar que o tolo fala demais, mas o sábio aprende a ficar em silêncio. Eu olho para os meus filhos e começam a falar muito, eu falo assim, ó, você tem 2 ouvidinhos de uma boca, ouça mais e fale menos. É isso que nós precisamos para aprender mais sobre a provisão de Deus. Quando nós estamos passando por um momento da dificuldade, vem muito pensamento, muita emoção, muita mistura de coisa dentro de nós, e nós começamos a falar coisas que nós nem sabemos. Que Deus me abandonou, e que Deus não está isso, ninguém ora por mim, é porque você quer, isso e aquilo, e começa a falar coisa que não deve. Quem é casado aqui? Quem já brigou com a sua esposa e falou coisa que não era para você falar e que nem era verdade? Levanta a mão, seja sincero. Por quê? Você está nervoso, você está brabo, você fala coisas que você não deve falar. Você começa a fazer coisas que você não deveria fazer. Por isso, nesse momento, você tem que colocar a bola no chão e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Vamos ficar quieto, amanhã a gente conversa. Dá um abraço aqui, amanhã a gente vê esse negócio. Por quê? Se você quiser ir para o embate com a sua razão e ela com a razão dela, vai dar ruim. Então, dentro de um casamento, que é ali o lugar onde você aprende sobre relacionamentos, nós precisamos levar para a nossa vida com Deus também. Quando está tudo embaralhado demais, quando você não consegue chegar um palmo na frente do seu nariz, aquiete o teu coração. Todo mundo diante do Mar Vermelho, Moisés, você nos trouxe para morrer aqui, lá a gente tinha túmulo, aqui nem túmulo a gente tem, como se eles fossem os cidadãos do Egito. Você nos trouxe para morrer aqui no meio desse deserto. Moisés vai clamar a Deus pelo povo. Deus falou para eles assim, ó, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Amém, amados? Vira a pessoa do lado do seu lado e fala, está agitadinho demais? Começa a descansar em Deus. Fala para ela assim, take it easy. Não sabe falar inglês? Nem eu. Fala para ela assim, calma. Amém ou não? Abre lá em 1 Timóteo comigo, ou melhor, acompanhe no telão para a gente encerrar. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Olha o que a Bíblia vai dizer. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. O que significa a palavra aprazimento? Alegria. Então olha só o que a Bíblia está dizendo, que Deus, Ele nos abençoa e proporciona algo para nossas vidas, Ele nos abençoa de uma maneira onde nós somos abençoados de maneira ricamente abençoados para o nosso aprazimento. Olha só, século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona. A palavra proporciona, no grego, significa estender a mão, oferecer ajuda, oferecer suprimento. Então Deus nos proporciona as suas bênçãos. Deus cuida de nós de uma maneira que Ele sempre está estendendo a mão sobre nós. Deus sempre está oferecendo suprimento sobre nós. Deus sempre está cuidando e provendo tudo que é necessário para nos fazer feliz. Vocês estão aí? Olha que interessante esse texto, que profundo. Deus provê, mas Deus provê que tudo nos proporciona ricamente para a nossa alegria. Vira para a pessoa que está do seu lado, olha bem no olho dela. Você tem intimidade com ela, sim ou não? Se você não tem, olha também, não tem problema. Olha para ela e fala assim, Deus te abençoa ricamente para a nossa alegria. Fala para ela. Amém ou não? Aprazimento é alegria, então para a nossa alegria Deus nos abençoa, amém, amados? Deus é bom, de maneira rica Ele nos abençoa com esse
com essa bênção sobrenatural. Olha o que John Piper certa vez disse, preste atenção que eu estou encerrando. Olha o que John Piper disse, ele disse assim: Deus é mais glorificado em mim quando eu estou satisfeito nele. Ele não quer dizer que a glória de Deus muda, ou que Deus é mais glorificado quando eu o adoro ou não adoro. Não, a glória de Deus nada muda, Ele é glorificado. Ele não divide a sua glória com ninguém, e Ele é Deus excelso sobre toda a terra. Mas quando eu aprendo a ser satisfeito em Deus, a minha vida o glorifica mais. Eu aprendo a glorificar o nome dEle através da minha satisfação nele. Por isso que a Bíblia vai dizer: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus deseja, amados, abençoar as nossas vidas, tudo porque Ele nos ama, e constantemente Ele está provendo tudo que for necessário sobre nós. Levante suas mãos aos céus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Em nome de Cristo Jesus, Pai, eu profetizo, Senhor, que a Tua nuvem de provisão venha sobre a vida do Teu povo, da mesma forma que a nuvem de provisão veio sobre o povo no deserto, e que a coluna de fogo veio como provisão, que as codornizes que vieram dos quatro cantos da terra, soprado pelos ventos, vieram pelo mar, que da mesma forma, Pai, a provisão do alto, a provisão do céu, a provisão do Senhor, venha sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos Teus filhos, e sobre a vida dos filhos dos Seus filhos, ó Pai, que a Tua provisão e a Tua providência comece ainda nessa semana, Senhor, exalar sobre a vida da Tua igreja e sobre a vida do Teu povo, em nome de Cristo Jesus, amém. Aplauda bem forte ao Senhor, feche seus olhos.